Vamos para cima, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Processual Civil. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais contigo acerca do tema ação. Você já tem noção sobre ação. Você já sabe que é um direito, você sabe vários assuntos. Agora, primeiro, sobre o conceito de ação, nós sabemos que a ação é um direito público subjetivo de provocar a jurisdição. Como assim, Ritson? Olha, nós sabemos que uma das características da jurisdição é a inércia, característica ou princípio. Por esta característica, o Poder Judiciário, os órgãos que exercem a jurisdição, eles só vão agir se eles forem provocados. Se você não for lá e procurar um juiz ou um tribunal dizendo que você teve um direito violado, ele não vai atrás de ti. Isso por conta da característica da inércia, que é uma regra. Beleza. E como que eu provoco o Poder Judiciário? Como que eu provoco os órgãos que exercem jurisdição? Exercendo o teu direito de ação. Então, o teu direito de ação é o direito público subjetivo de provocar a jurisdição. Ritson, mas eu provoco para quê? Se você teve um direito violado, você vai pedir proteção. Até porque eu vou ter a característica da substitutividade. Você não vai fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu vou ter uma decisão pelo Poder Judiciário. Então, você vai pedir proteção, você vai pedir tutela. É por isso que eu falo tutela jurisdicional. Quando tu exerce o direito de ação, uma das coisas que você quer é a tutela jurisdicional, é a proteção pelo Poder Judiciário. Fechou até aí? Só que você também sabe que o direito de ação ele tem natureza jurídica de faculdade, ele não é uma obrigação. O direito de ação, ainda que você tenha um direito violado, você não é obrigado a utilizar. Então, se o teu nome estiver sujo de forma indevida, está no órgão de proteção ao crédito, você não é obrigado a ingressar com uma ação de danos morais. Você não é obrigado. Então, o direito de ação não é uma obrigação, é uma faculdade. Agora, colhe seu bumbum na cadeira, que nós vamos entrar num ponto muito importante. Em verdade, aprofundar um pouquinho mais esse assunto, que é acerca das condições da ação. O Código de Processo Civil e as condições da ação. Acerca das condições da ação, nós sabemos que hoje, no CPC atual, ele só fala em duas condições da ação. Ele fala na legitimidade e ele fala no interesse. Então, no código antigo eram 3, agora são 2. Então, condições da ação, é só lembrar da chinesa Conli. Condições, legitimidade e interesse. Então, se ele te perguntar na prova, quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse, tá certo. Só que, acerca das condições da ação, o Código passado, e esse manteve, a teoria adotada é a teoria eclética. Eu não tenho teoria imanentista, eu não tenho uma polêmica lá envolvendo dois malucos. Você não tem que se aprofundar nisso. Para o concurso que a gente está estudando, você tem que gravar o seguinte. Acerca das condições da ação, o nosso direito processual civil adotou a teoria eclética. Ritson, e o que é essa teoria eclética? Pela teoria eclética, o direito de ação, ele não está vinculado a uma sentença de mérito favorável. Como é que é, Ritson? Significa dizer que uma coisa é direito de ação, outra coisa é direito a ter uma sentença de mérito favorável. Significa dizer o seguinte, que você entra com uma ação. Se você vai perder ou se você vai ganhar, aí é outra coisa. Porque o direito de ação não é isso. O direito de ação é o direito de buscar o Poder Judiciário, falando o seguinte, seu juiz, meu direito foi violado. Isso é o direito de ação. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu chego até você e falo bem assim, ó, seu juiz, eu quero droga. Fiz um pedido, exerci o direito de ação. A pergunta é, para eu exercer o direito de ação, você é obrigado a me dar ganho de causa, sim ou não? Não. Então, uma coisa é direito de ação, outra coisa é sentença de mérito. Então, o que vai acontecer? Quando eu exerço o meu direito de ação, que é o direito de ir até os órgãos que exercem função jurisdicional, pedir proteção, pedir tutela, esse direito é incondicionado. Ritson, então de onde que vem o diacho dessas condições da ação? Pois é, quando eu exercer o direito de ação, você vai pegar a minha ação, vai iniciar o processo, acontece que este processo pode ter análise de mérito ou não pode ter análise de mérito. E o que vai acontecer? As condições da ação, pela teoria eclética, são exatamente para isso. As condições da ação são requisitos para que o juiz verifique se é possível analisar o mérito ou não. Tu sabe por quê? Porque se eu exercer o direito de ação, você vai receber, porque você não pode se recusar. Você não pode se recusar a receber o direito de ação. Se você olhar que eu não tenho legitimidade, que eu não tenho interesse, você vai fazer uma sentença
sem análise de mérito. Mas você recebeu, eu exerci o direito de ação. Então, estas condições, o mais correto seria condições para análise de mérito. Seria o mais correto. Beleza até aí? Mas, se eles colocarem na prova condições da ação, legitimidade e interesse, certo. Agora, se ele perguntar na prova, se ele perguntar bem assim, o direito de ação está vinculado à sentença de mérito favorável. Errado, está errado. Sabe por que está errado? Porque a existência do processo não está condicionada à existência do direito material. Como assim, Ritson? Eu exerci o direito de ação, começou o processo. Pronto, o processo existiu. Para o processo existir, eu tenho que ganhar? Não. Então, a existência do processo não está condicionada à existência do direito material. Tanto que quantas vezes o autor entra com uma ação e perde? Então, isso tudo é por conta da teoria eclética. E se te perguntarem na prova, aqui no Brasil adotou-se a teoria eclética, tá certo. Beleza, falei contigo sobre a primeira teoria. Agora eu vou falar contigo sobre a segunda teoria. Primeiro, a primeira teoria, a teoria eclética, ela desvincula, ela separa, ela fala que, direito de ação é uma coisa, direito à sentença de mérito é outra, beleza? Agora eu vou falar contigo sobre a teoria da acessão, que é outra coisa. Cuidado, as duas teorias foram adotadas. Esta daqui é para uma coisa, esta daqui para outra. E grava esses dois nomes que caem. Primeiro, o que seria essa teoria da acessão? Imagina o seguinte, imagina que você é juiz, você é juíza, e eu chego lá contigo e falo bem assim, olha, seu juiz, dona juíza, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, e esse meu terreno foi invadido. Esse terreno eu cuido tanto, nesse meu terreno eu plantei um pé de manga rosa, eu planto cheiro verde, eu planto tanta coisa nesse meu terreno tão lindo. Beleza, eu estou chegando contigo e eu estou falando que eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel, que esse imóvel foi invadido. Eu estou te dizendo que a minha posse foi perturbada. Beleza, você vai receber o meu direito de ação. Quando você receber, você vai verificar se eu tenho legitimidade e se eu tenho interesse. A pergunta é, quando você for analisar se eu tenho legitimidade ou interesse, a pergunta é, para analisar no início do processo, você tem que analisar as provas? Ou você vai levar em consideração o que eu falei? Você vai levar em consideração apenas o que eu falei? Sabe por quê? Por conta que a teoria adotada nesse aspecto é a teoria da acessão. Não é a teoria da exposição. Significa dizer que quando eu exerço o meu direito de ação, você vai verificar se eu tenho legitimidade. Você vai verificar, só que você vai levar em conta o que eu falei. Eu não falei que eu sou dono? Então o barco segue. Seria diferente de eu chegar contigo e falar bem assim, seu juiz, dona juíza, eu vim pedir danos morais. Eu vim te pedir danos morais porque a minha amiga, ela está com o nome sujo lá no sistema de proteção ao crédito e a conta dela está paga. Então eu quero danos morais pelo direito dela. Você não precisa nem analisar provas, que você vai verificar que eu não tenho legitimidade, porque eu não estou reivindicando direito meu. Regra, eu não posso reivindicar direito de terceiros. Agora vejam só, para você chegar a essa conclusão, tu teve que olhar algum papel? Não. Sabe por quê? Porque o juiz, no início do processo, eu falei no início, ele vai verificar a existência ou não das condições da ação com base no que eu estou falando. Então aqui eu utilizo a teoria da acessão. Beleza. Sabe por quê? Porque o momento de analisar provas não é esse. Aí o que vai acontecer? Eu exerço o direito de ação e você pega e olha e vê que eu não tenho legitimidade nem interesse. Nesse caso, você extingue sem mérito. Beleza até aí? Então, para a prova, o que você tem que gravar? Se ele perguntar bem assim na prova. Quando eu falo em direito de ação, o direito de ação está vinculado à existência do direito material? Tu só tem direito de ação quando tu for vencedor. Certo ou errado? Errado. Errado por quê? Porque a existência do processo não está condicionada à existência do direito material. Por conta de qual teoria? Teoria eclética. Segunda coisa, um juiz, quando ele recebe uma ação, o juiz pega a ação, ele vai analisar as condições da ação? Vai. Se ele verificar que não tem legitimidade ou interesse ou não tem os dois, ele extingue com mérito ou sem mérito? Ele extingue sem mérito. Mas a pergunta é, esta análise das condições da ação, quando eu estiver analisando, eu já tenho que vasculhar todas as provas do processo, ou eu faço apenas uma análise superficial, porque o momento de analisar provas é outro? Eu faço só uma análise superficial, por conta de qual teoria? Teoria da acessão. Beleza, gravei esse ponto aqui. Agora, elementos da ação que eu já trabalhei contigo. Quando eu falo em elementos da ação, os elementos da ação são três. A papeca. O que é pá? Partes. Pé. Pedido. E o cá?
causa de pedir. As partes, elas são conhecidas como elemento subjetivo. A parte é elemento subjetivo. Subjetivo vem de sujeitos, de pessoas. Então as partes são é um elemento subjetivo. Já o pedido e a causa de pedir são os elementos objetivos da ação. Agora, eu quero falar contigo um pouquinho mais sobre essa causa de pedir. Quando eu falo em causa de pedir, a causa de pedir se divide em duas. Você tem a causa de pedir próxima e você tem a causa de pedir remota. O que é a causa de pedir próxima? A causa de pedir próxima, ela está relacionada ao fato. Então, aqui são as circunstâncias de fato. E a causa de pedir remota são as consequências jurídicas deste fato. Isso eu não entendi, não. Olha, imagina que nós dois estamos no trânsito e eu por minha culpa, né, de forma culposa, ocorre um batida, pronto. Treco que eu não estou conseguindo falar, não vou falar isso não, porque batida, pronto, Cacilda, né, batida. Mas tu entendeu o que eu estava querendo falar? Pois é, trava a língua, velho, trava a língua. Então rolou uma batida no carro, beleza. Se eu bati no teu carro, se eu abalroei o teu carro, acertei, aleluia, Jesus. Então, se eu acertei o teu carro, se eu bati o teu carro, o cara deve estar assistindo e falei, esse professor maluco, velho. Mas ó, vem dizer que o sangue não circulou agora. Circulou, então vamos na matéria. Se eu bati no teu carro, sabe o que aconteceu? Você não pode pedir indenização por danos materiais. Você não pode pedir que eu pague o prejuízo? Pode. Pois é, você vai lá chegar com o juiz e vai exercer o teu direito de ação. As partes, você e eu. E a caso de pedir? Primeiro, tu não vai narrar para o juiz o fato. Seu juiz, no dia tal, o professor Ridson não conseguiu falar abalroamento e ele se confundiu todo e bateu no meu carro. Isto é a tua causa de pedir próxima. Que essas são as circunstâncias do quê? De fato. Só que este fato que tu está narrando não gera uma consequência? Gera. Qual é a consequência? A obrigação de indenizar. E esta consequência jurídica desse fato é a causa de pedir o quê? Remota, próxima. O que aconteceu próximo de ti? O fato. Porque a indenização ainda vai vir depois. Então lembra disso, ó. Causa de pedir próxima, o fato, a consequência desse fato é a remota. Agora olha só, a pergunta de prova é, quando eu falo na causa de pedir, nessa causa de pedir próxima e remota, a parte é obrigada a citar o artigo de lei que foi violado, sim ou não? Não, ela não é. Dê-me os fatos que te darei o direito. O juiz é obrigado a conhecer a lei federal e a Constituição Federal. Eu não falei que você tem que provar a lei. Eu falei que você tem que apresentar a tua causa de pedir próxima e remota. Tanto que, se na hora de tu apresentar a causa de pedir próxima e remota e você colocar um artigo de lei errado, o juiz pode consertar e colocar o artigo certo. Porque a tua obrigação é com a causa de pedir próxima e remota. Você não é obrigado a dizer artigo de lei. Beleza. E você estuda lá em provas, lá mais à frente, que em determinados casos o juiz pode determinar que a parte comprove o teor e a vigência. Mas de direito municipal, de direito estadual, de direito estrangeiro ou de direito consuetudinário. Mas isso é exceção. Porque a regra é que você não tem que provar lei. O que tu tem que trazer na tua ação é a causa de pedir próximo os fatos. O que aconteceu? Conta a história. E a causa de pedir remota. Qual é a consequência? O que tu quer por conta dessa história? Eu quero indenização. Então, eu tenho que colocar a causa de pedir próximo e a remota. Por conta desse fato, surgiu uma consequência. E o que vai acontecer? Você tem que tanto colocar a causa de pedir próxima, quanto a causa de pedir remota. Isso por conta da teoria da substanciação. Você tem que colocar a causa de pedir próxima e a causa de pedir remota, por conta da teoria da substanciação, que foi a teoria adotada. Beleza até aí? Agora que eu matei isso daqui, vamos falar sobre o pedido. O pedido pode ser imediato. O que é o pedido imediato? O pedido imediato no direito de ação é o pedido de proteção pelo Poder Judiciário. É o pedido de tutela jurisdicional. Quando você exerce o direito de ação, automaticamente você está exercendo o direito de ação e pedindo, seu juiz me protege? Esse pedido de tutela jurisdicional, ele é um pedido que imediato. Rito, mas eu quero danos morais, eu quero danos materiais, eu quero pensão alimentícia. Eu sei. Esse bem jurídico pretendido, ele não é o pedido imediato, é o pedido mediato. Ritson, se caísse na prova, eu juro que eu ia inverter. Ia, pretérito, não vai mais. Porque se cair na prova, quando tu exerce o teu direito de ação, qual é o teu pedido imediato? O primeiro pedido é tutela jurisdicional.
Tanto que o juiz vai te dar a tutela jurisdicional, mas ele é obrigado a analisar o mérito? Ele não é. Então não é certeza que tu ganha esse bem jurídico. Então pedido imediato, tutela jurisdicional. Pedido imediato é o bem jurídico pretendido. Fechando aqui. A ação, ela tem várias classificações. E quando você pega a doutrina, é classificação, classificação, classificação. Nossa, falta ficar louco. Então vamos para o que interessa para a prova. Quando eu falo classificação da ação, eu posso classificar de acordo com a natureza do provimento, que é o principal. E de acordo com a natureza do provimento, a ação pode ser de conhecimento ou de execução. Ritson, mas e o processo sincrético que diz, não viaja, grave o que eu estou te falando. A ação ela pode ser de conhecimento ou então de execução. Até porque se eu tiver um título executivo extrajudicial, que você estuda mais lá na frente nesse curso aqui, se você estuda em outro momento, né? Se você quiser se aprofundar em direito processual civil, porque se no teu conteúdo não tiver, você não vai estudar. Então o que vai acontecer? Quando eu estou com título executivo extrajudicial, tu vai iniciar um processo de execução. Agora, se eu estou iniciando um processo de execução, é porque eu tenho um título executivo extrajudicial. Idson, e se não tiver título nenhum? E se eu não tiver nenhum documento para cobrar? Eu não tenho uma sentença, eu não tenho um cheque, eu não tenho uma nota promissória, eu não tenho nada. Se você não tem título, eu vou precisar confeccionar um título para ti. E como que eu vou confeccionar esse título? Exercendo um direito de ação, mas aí tu vai entrar com uma ação de conhecimento. Então, a ação pode ser de conhecimento quando tu ainda não tem um título executivo. Você não tem, porque quando você tiver o título executivo, tu pode executar ou fazer cumprimento de sentença. Então, a ação pode ser ação de conhecimento ou ação de execução. Esta ação de conhecimento, ela se divide em 4. E é aqui que está o perigo para a prova. É aqui, ó. Porque a ação, ela pode ser declaratória, eu já falei contigo, nós já vimos no CPC, que eu posso ter sim a ação meramente declaratória, eu já conversei contigo, já trabalhamos. Só que a ação também pode ser constitutiva, condenatória ou mandamental. Declaratória, tu sabe o que é? Constitutiva. Ela é constitutiva quando a tua ação tem como objetivo criar, modificar ou extinguir um estado ou relação jurídica. Como é que é, Ritson? Imagina uma ação de separação. Se eu tenho uma ação de separação, as pessoas estavam casadas e elas vão ficar separadas. Então, numa ação de separação, eu não estou modificando, eu não estou extinguindo uma relação jurídica, eu estou. Então, nesse caso, eu não estou constituindo, eu não estou exercendo uma ação constitutiva? Estou. Ritson, e se eu pedir separação e que me pague uma indenização por danos morais porque me colocou chifre? Olha só, aí tu não está pedindo apenas para criar, modificar, extinguir o estado ou relação jurídica. Além da ação constitutiva, ela também é o quê? Condenatória, porque você está pedindo para prestar obrigação. Ritson, calma aí. A ação pode ser, ao mesmo tempo, declaratória, constitutiva e condenatória? Com certeza. Como é o caso daquela ação de investigação de paternidade, cumulada lá com pensão alimentícia. Então eu posso ter sim, claro que você pode. Inclusive você pode fazer vários pedidos na mesma ação. E eu tenho a ação mandamental. Na ação mandamental, eu tenho ordem. Então, aqui tu vai ver o caso do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é uma ação mandamental. Então, não olha para o quadro, não olha para mim. Se colocasse bem assim na prova para ti, te perguntasse. No mandado de segurança, o juiz ordenou que a autoridade coatora... Então, se ele ordenou, é porque essa ação ela é declaratória, constitutiva, mandamental ou condenatória. Ela é mandamental. E se for uma ação apenas para declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica? Qual é a natureza jurídica? Na verdade, qual é essa ação? Ação declaratória. Agora, e se eu entrar com uma ação pedindo para o juiz para que o réu me pague indenização por danos morais? Eu quero 10 mil reais de danos morais. Que ação é essa? Condenatória. E se eu entrar com uma ação apenas para modificar uma relação jurídica? Nesse caso, essa ação ela é constitutiva. Pessoal, pelo amor de Deus, não se esqueçam destas 3 teorias. Teorias aqui das condições da ação. Lembra do quê? Lembra da teoria da acessão e teoria eclética. Aqui, ó, sobre a caso de pedir, lembra da teoria da substanciação. Lembra estes nomes. Eu vou sair da tela, agora você vai dar um pause e copiar o quadro. Vai lá. Ok. Agora que você já copiou,
Sangue no olho até a posse, pra cima, caveira. Fui.